I would quit, what can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay teenage dreamers, born this way. I told my mother I grow up, what can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Ana Pod, um podcast para toda a família. Aqui podemos falar sobre tudo. Hoje estou com um convidado muito especial, o pastor Marozan Dias, vice-presidente da Assembleia de Deus do Ministério Madureira, do campo de Barra do Garças. Pastor, seja muito bem-vindo a este programa. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado a todos que assistem. Isso é muito bom. A honra é toda minha de estar com você aqui para contar um pouco da minha vida. Pastor Marozan, ele é vice-presidente do campo de Barra do Garças, é casado com uma amiga, Sandra, tem 2 filhas e vovô de 2 princesas, e é contador. Pastor, qual a importância da família para o senhor? A família, ela é a célula máter da sociedade. Sem a família, a sociedade não vai bem. Veja bem, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher, depois de ter criado todas as outras coisas, ele ia todos os dias, na viração do dia, para ter uma conversa com Adão e com Eva. Todos os dias. A Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia. Isso é o quê? Relacionamento. Deus criou o homem para ter relacionamento com a família. E o que a gente vê é que tem muitas famílias que não se preocupam com esse relacionamento divino, quer levar a vida de qualquer forma, não é? E todos nós fomos criados, nós nascemos para um propósito. E o propósito, quem estabelece não somos nós. Mesmo antes de sermos criados, Deus estabelece um propósito para mim, para você, para todo ser humano. A gente não veio ao mundo por acaso. Então a família, ela é primordial na vida. Pastor, o senhor é formado em contabilidade. O porquê da escolha dessa formação? Olha, eu penso que a gente, quando vai escolher uma profissão, você escolhe aquela que você ama. Mas quando você começa a pensar um pouco mais, não só porque ama, mas é aquela que vai te dar condições de você ganhar o seu sustento e cuidar da sua família. Então, a contabilidade, quando eu pensei em contabilidade, eu pensei nisso, uma coisa que eu gosto e que ia me dar aí a independência financeira. E Deus tem me abençoado com essa profissão em Barra do Garças. Mas não atuei quando terminei. Depois de 25 anos de formado na área de contábeis, é que eu comecei de fato a trabalhar com a contabilidade, com o escritório de contabilidade. Certo. Esse trabalho que o senhor desenvolve é uma profissão. Essa profissão, ela lida com pessoas. Isso para o senhor é de fundamental importância? Ter esse contato com as pessoas? Sim, de muita importância, porque a contabilidade é uma profissão que nasceu na idade da pedra lascada, sabia disso? Não, pastor. É uma profissão muito antiga, eu diria até que ela é mais antiga do que a escrita. Antes de surgir a escrita, a contabilidade já existia. Você já viu naquelas paredes rupestres, ou seja, lá da pedra lascada, entrar dentro de uma caverna e ver o desenho de um animal, e aí na frente marcação de 2, 3 pauzinhos? Os caçadores desenhavam o animal, o coelho, por exemplo, e aí marcavam na frente quantos ele já matou. Aquilo era contabilidade. Quantos ele abateu para alimentar a família. Aquilo era contabilidade. Então a contabilidade, ela é essencial na vida do ser humano. Porque mesmo aquele que não tem o conhecimento contábil, ele sabe fazer a continha lá para comprar o pão de cada dia. Ele tem que fazer a sua economia, isso é contabilidade. Então, a gente tem que amar o que faz. E a contabilidade, ela fez muita diferença na minha vida. E faz com que a gente tenha realmente esse contato com as pessoas, né? E melhorar, facilitar, abrir a mente do empresário para que ele possa lucrar mais, para que ele não possa errar na produção do seu negócio,
para enriquecimento, geração de renda, geração de lucro, enfim, a gente vai mergulhando nisso e tendo também satisfação. Durante essa trajetória na contabilidade, o senhor teve alguma experiência que marcou? Sim, muitas. Deixa eu me lembrar de uma aqui. A gente, por exemplo, quando é na temporada de imposto de renda, agora nós estamos na temporada, hoje faltando poucos dias para terminar o mês de maio, termina dia 30 de maio, né? E sempre no mês de maio, no mês de abril para maio, nós temos palestras de orientação ao contribuinte do imposto de renda para que ele possa fazer doação dentro do limite permitido na legislação da Receita Federal, para doar para alguma entidade, seja para idosos, seja para criança, adolescente, seja para uma instituição que esteja cadastrada na Receita Federal para receber essa doação. E quando a gente encontra pessoas que foram beneficiadas com isso, as pessoas falam com lágrimas nos olhos. Eu fui delegado do CRC aqui em Barra do Garças por mais de 5 anos, e a gente todo ano fazia uma reunião e convidava as entidades que tinham o cadastro no CRC, ou seja, na Receita Federal, para que pudesse ser direcionado o benefício, uma doação para a instituição, porque para quem não recebe nada, toda quantia ela é bem-vinda. Então, a gente se emocionava muito quando via algumas pessoas falando que isso fazia diferença na vida delas. Como o senhor acabou de mencionar, essas entidades, elas têm que se cadastrar. Como seria esse cadastro? Porque eu tenho certeza que muitos ainda não sabem. Às vezes tem ali o CNPJ, tudo organizadinho, mas não está recebendo um recurso por falta desse cadastro. O que devem fazer? Primeiro, procurar a Receita Federal, e ela vai te dar um checklist de documentos necessários para ver se você se enquadra, tem que se enquadrar, né? Tem que ter alguma titularidade. E aí, tendo todos os documentos que está ali no checklist, faz o cadastro, e aí no ano seguinte você está apto então para receber a doação aí de 3% a 6% do imposto devido. Aí ele vai para essa instituição que tiver o cadastro ali da Receita Federal. E para o contribuinte contribuir, como que é feito? Ele pode falar com o contador, e o contador, quando está fazendo a declaração, tem uma aba lá no aplicativo da Receita Federal de fazer essas doações, né? Então aí o contribuinte autoriza, né, até tantos por cento, fala qual é a instituição, que geralmente vem ali 2, 3, porque é do local, né? Por exemplo, aqui em Barra do Garças tem o CMDCA, que é a questão da criança, do adolescente, tem o abrigo dos idosos, tem talvez uma fundação que seja daqui. Se ela se habilitou, ela vai estar ali. Aí o contribuinte escolhe para qual ele quer fazer a doação, e aí é só autorizar, que já faz ali imediatamente. Esse dinheiro já cai direto para a conta do que vai receber, não vai para Brasília, não precisa você depois ir para Brasília com o Pires na mão para ir buscar então esse benefício, ele já cai direto. Uma coisa muito boa que o governo fez. Muito bom, eu creio que muitos não sabiam dessa informação, né? Faz a sua declaração de imposto de renda anualmente, mas não contribui, sendo que pode estar contribuindo e ajudando muitas entidades, né? Exatamente. Então fica aí essa informação para você que nos assiste neste momento, que você possa estender a sua mão amiga, porque você fazendo às vezes o pouco, mas quem recebe é muito, né? E ainda dá tempo de você autorizar o seu contador, ao invés de você pagar para o governo. É claro que ele não vai permitir tudo, é 3% a 6%, aí varia, ali tem uma regrazinha ali. Mas ainda dá tempo daquele que ainda não fez a sua declaração de autorizar o seu contador a fazer a destinação para alguma entidade aqui de Barra do Garças. Hoje o senhor é vice-pastor do campo de Barra do Garças, mas nos conte como foi chegar até o pastoreio, porque sabemos que são várias consagrações, né, até chegar ao pastoreio. Como que foi para o senhor chegar até o dia de hoje? Veja bem, eu sou crente, sou evangélico desde 1968. Talvez vocês que estão aqui no estúdio não teriam nem nascido ainda. Mas minha mãe converteu em 68.
Eu tinha 4 anos de idade. Tá vendo eu com essa cara de jovem? Mas eu tenho 60 anos, filho. Fiz mês passado, fiz 60 anos. E minha mãe converteu em 1968, eu tinha 4 anos de idade. E dali para cá, crescendo na igreja, dormindo debaixo de banco de igreja, indo para a igreja, cresci na igreja. E a minha trajetória de obreiro, ela começou aqui em Barra do Garças. Eu sou do estado de Tocantins, estou com 40 anos que estou aqui em Barra do Garças, desde 1984. Cheguei aqui, eu já era músico, eu toco metal, né, que é trombone, bombardino, comecei com trompete e cheguei tocando na banda, na igreja. E em 98 eu fui separado para auxiliar na igreja, em 1990 para diácono, e aí fui crescendo, fui para presbítero, evangelista. Em 2007 eu fui ordenado ao pastorado. Na década de 90 eu fui segundo secretário na igreja, dentro da diretoria da igreja, fui primeiro secretário. Quando foi em 2006, fui indicado para segundo vice-presidente na diretoria do campo. Então, ali fiquei durante um bom período com o pastor José Fernandes, talvez foi 2006, ele foi embora em 2015, vai dar o quê? 9 anos, né? 9 anos como segundo vice-presidente. Quando foi 2019, agora já com o pastor Osmar Noronha, fui convidado para ser o primeiro vice-presidente do campo, na igreja aqui no campo de Barra do Garças. É uma trajetória que tem os seus pormenores, tem os momentos agradáveis, né? Mas também tem os momentos de lutas, mas a gente olha mais para as vitórias do que para as lutas, porque Deus, ele nos constituiu para resolver problemas, e eu tenho essa convicção. E em meio às lutas, Deus passa conosco, né? As lutas vêm para amadurecimento, experiências. Verdade. Né? Pastor, e sempre há uma especulação sobre o cristão na política. Como o senhor explica para nós esse envolvimento do cristão? Olha, a Bíblia, ela é o nosso manual da vida. A Bíblia é sagrada, porque nela tem as respostas para todas as perguntas. Na Bíblia não existe nenhum versículo que fale que o cristão tem que entrar para fazer política, mas também não tem nenhum que fale para não entrar. E aí a gente vai lendo a Bíblia, observando que Deus usou muitos personagens para fazer a diferença em governos. Porque Deus, quando ele fez o homem lá no Jardim do Éden, que aí ele estava tudo pronto, terra, ar, mar, animais, fauna, flora. Deus falou, olha, governe sobre a natureza, domine sobre a natureza. Então isso é governo, isso é política. E aí a gente vê Moisés conduzindo o povo lá do Egito para a Terra Prometida, e ele teve vários momentos de discurso, de negociação com o faraó para tirar os hebreus lá do Egito. Isso é política. E ele preparou Josué, que quando ele morreu lá no Monte Sinai, Moisés, ele deixou Josué preparado. E ele foi batalhar em Jericó para poder assumir a Terra Prometida, negociando, vencendo reinos, até chegar em Canaã. Aí a gente observa Davi, que foi um rei que é lembrado até hoje, em todas as nações, um rei de Israel. Aí vem Salomão, o homem mais sábio da terra, um político sábio. Né? Depois dele, aí vem José do Egito, a gente vê a história lá em Gênesis também, a história de José do Egito, que Deus levantou como um vice-governador do Egito. Faraó deu a ele o poder de governar, de matar a fome naquele momento, salvou muitas vidas. Isso é governo, isso é política. Não é? E muitos outros, Esther, né? Estava um decreto lá para matar todos os judeus, e ela, a rainha Esther, foi no seu esposo, o marido, e intercedeu para que isso não acontecesse. Isso é política. Então, por que tem os exemplos na Bíblia durante toda a história e a gente não pode participar? Agora me diga o seguinte, o católico, ele é cristão,
E por que o católico pode estar na política e o evangélico não? Cristãos. Somos todos cristãos. Os irmãos católicos, ninguém critica, mas se entra um cristão, um evangélico, principalmente um pastor, fala, mas não pode porque vai se corromper, que não sei o quê. A corrupção está na mente, filho. A corrupção está no coração. Então, quem é corrupto vai ser corrupto sempre. Não é? Agora, Deus, eu até falei aqui que Deus ele nos constituiu para resolver problemas. Então, quando você tem o foco em Deus e ama a sua cidade, você tem o respeito da sociedade, você tem o respeito dos seus irmãos de igreja, você tem o respeito da sua liderança, você vai trabalhar para honrar essas pessoas que acreditaram em você. Então, a minha convicção é de que as pessoas que têm seriedade e que não têm a mente e o coração corrupto, entra para a política, faça um bom trabalho, honre primeiro o nome de Deus, honre a sua liderança, honre os seus irmãos de fé, honre a sociedade que acredita em você, que vai dar tudo certo. Há um outro detalhe também de cidadania, que antes de ser, eu nasci no Brasil, antes de ser evangélico, porque é uma questão de decisão de ser evangélico, antes de ser evangélico, eu sou brasileiro, eu sou um cidadão brasileiro. E a Constituição nos dá esse direito, além de ter os exemplos bíblicos, a nossa Constituição não proíbe um evangélico de ser também um político e atuar com seriedade. Pastor, te agradeço pela oportunidade, por contar a sua história e nos trazer também algo divino da palavra de Deus, porque nós vivemos sobre a palavra de Deus, porque é a permissão de Deus para as nossas vidas lutarmos dia após dia, e sem Deus não somos nada. O nosso refúgio sempre está em Deus. Agradeço ao Senhor pela oportunidade e que continue sendo esse pastor a todos nós. O senhor vem sendo vice do pastor Osmar Noronha, que é o nosso presidente do campo de Barra do Garças, e que o senhor continue fazendo esse bom trabalho no pastoreio. Amém, muito obrigado. Agradeço ao pastor Osmar Noronha pelas oportunidades que ele tem me dado de fazer o trabalho no campo de Barra do Garças, ao pastor José Fernandes, que é o nosso pastor presidente da convenção no estado de Mato Grosso, e aos amigos que sempre estão comigo. A gente não faz nada sozinho. A gente tem que ter gente do nosso lado para poder fazer as coisas acontecer. E para finalizar, eu gostaria de dizer que você que nos assiste, não fomos criados por acaso. Deus nos criou para um propósito. Não é eu que tenho que elaborar o propósito para viver. Nós temos que viver os propósitos que Deus criou para cada um de nós. Nós temos que descobrir qual é o teu propósito de vida. Estamos aí, numa campanha 40 dias com propósito. E tem sido uma bênção. A cada leitura que estamos fazendo é uma descoberta. E essa campanha eu tenho certeza que serão 40 dias com propósitos para sermos alcançados pelo nosso Deus. Posso fazer um convite? Pode sim. Deixa eu te falar um negócio. Há uma pesquisa que fala que o homem, a mulher, vive em torno de 25.550 dias. Há pessoas que vivem mais, 30 mil dias. Faça a conta. Para 70 anos é 25.550 dias. Né? Se você tem 40 anos, pegue 40, multiplique por 365, que é os dias do ano. Quantos dias você já viveu? Menos 25.550. Quanto resta ainda para você viver? Faz a conta. Pastor, está restando 15 mil dias. Então tire 40 dias e vamos fazer a campanha 40 dias com propósito conosco. A sua vida nunca mais será a mesma. Isso aí, fica o convite para você. Todas as nossas igrejas da Assembleia de Deus Ministério Madureira está envolvida nesta campanha 40 dias com propósito. Qual é o seu propósito aqui nesta terra? Então fica o nosso convite. Desde já quero agradecer todos os nossos parceiros e colaboradores, Chocolate News, JR Advocacia na pessoa do Dr. Juriver Ribeiro dos Santos, Eluge Personalizados e Ateliê Fique Divas. Até o próximo podcast. Deus te abençoe.
sleeping through the day. Wake up with champagne, roll me an A. I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing, falling in love every evening. So we just gonna stay teenage dreamers, born this way. I told my mother I grow up. What can I say?